Olá, tudo bem? Nessa questão aqui, nós temos uma caminhonete, ela vai colidir com o sedã e depois dessa colisão, eles vão deslizar juntos. Isso aí é só interpretação das informações que o enunciado nos deu, tá? Então, aqui eu tenho a caminhonete, aqui eu tenho o sedã, a caminhonete vai bater aqui na traseira do sedã e depois que ela bater aqui, né, eles vão continuar se propagando juntos, como se fosse um único corpo formado pela soma dessas duas massas aqui deles, tá? É como se fossem os dois carros se propagando juntos. Aí, o que a gente pode vir aqui e fazer? Primeiro de tudo, a gente sabe que vai ser uma colisão. Pelo que o enunciado ali fala, né, a gente já pode supor que vai ser um sistema isolado, porque a gente vai desconsiderar a resistência do ar e tudo mais. A força de atrito que vai atuar depois não vai interferir no tipo de colisão, tá? Quando a gente fala assim, colidiu, beleza, colidiu. A força de atrito depois, que é uma força externa que vai estar atuando sobre os corpos, né, é outra coisa que a gente vai analisar. Mas no momento da colisão ali, a gente considera que não vai ter nenhuma força de atrito atuando, e com isso a gente tem, né, a conservação da quantidade de movimento como um sistema isolado. Então, em todas as colisões com sistema isolado, né, que é as colisões que você vai trabalhar no ensino médio, a quantidade de movimento se conserva, tá bem? Então, sempre que não houver, né, essa força externa atuando, a gente não vai ter uma aceleração externa sendo imposta. O sistema sem aceleração não tem variação da velocidade, sem variação da velocidade não tem variação da quantidade de movimento. Então, em todas as colisões, a gente tem a quantidade de movimento se conservando. Eu fiz aqui um pequeno resuminho bem legal aqui das colisões, com o que vai acontecer em cada uma delas. Na colisão perfeitamente elástica, a gente tem energia cinética se conservando, né? Então, a energia ali nessa colisão vai acabar sendo a mesma antes e depois os corpos continuam se movendo separadamente, tá? Cada um continua o seu caminho. Tem a colisão parcialmente elástica, que é onde a energia cinética não se conserva, então nesse caso a gente já vai ter uma situação mais real, né, com dissipação da energia no momento dessa colisão e depois eles continuam separados também. E por fim nós temos a colisão inelástica, onde a energia também não se conserva, tá? A única colisão que conserva a energia é a perfeitamente elástica e depois eles andam juntos. Então, o único caso em que os corpos continuam se movendo juntos, como é o caso da questão, é a colisão inelástica. Então, a gente já sabe que ali, nesse caso, a gente tem uma colisão inelástica. Mesmo que a energia não se conserve, a quantidade de movimento se conserva, tá? Em todos esses tipos de colisão, a quantidade de movimento se conserva. Então, nesse caso aqui, nós temos uma colisão inelástica sem conservação da energia, né, mas com conservação da quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento antes dos dois corpos, ou seja, a quantidade de movimento da caminhonete mais a quantidade de movimento do sedã, vai ser igual à quantidade de movimento depois, que é a quantidade de movimento desses dois corpos aqui, no caso, se propagando como se fosse um único corpo, tá bem? Então, a primeira coisa que a gente vai entender aqui. Ali ele fala, né, que depois dessa colisão, eles ainda vão andar por uma distância de 10 metros até que esse sistema pare. Então, aqui eu tenho a velocidade inicial depois da colisão e aqui eu tenho a velocidade final de 0 metros por segundo. Nesse momento aqui, eu não vou ter mais nenhuma força atuando, por exemplo, uma força da caminhonete, né? Que a gente considera ali que parou de acelerar, no caso. Não vou ter mais essa força da caminhonete, não vou ter, por exemplo, uma outra força externa no sentido de fazer esse movimento acontecer. A única coisa que eu vou ter aqui é a força de atrito, contrária ao movimento. Então, a força resultante nesse sistema aqui vai ser a força de atrito, que vai ser a força que vai fazer com que esses carros comecem a parar. Então, eu sei que a minha força resultante vai ser igual à minha força de atrito. Lembra que toda força, desde que ela não seja perpendicular, ela exerce um trabalho. E pelo teorema da energia cinética, a gente sabe que o trabalho da força resultante vai ser igual à variação da energia cinética que essa força provoca.
Então, sempre que você tem ali uma força exercendo um trabalho, então essa força vai estar variando a energia cinética desse corpo, e um vai ser igual ao outro, tá bem? Então, nesse caso aqui, eu vou ter apenas a força de atrito atuando, então toda a variação da energia cinética desse corpo vai ser proveniente da força de atrito. Então, aqui a gente tem, ó, trabalho é igual a variação da energia cinética. O trabalho, a gente sabe lá pela dinâmica, que é a força vezes a distância em que essa força vai estar atuando, vezes o cosseno do ângulo que ela faz com o deslocamento. E a variação da energia cinética é massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. A força de atrito a gente pode escrever como sendo μ vezes a normal. A distância continua a mesma distância ali, e veja que o corpo vai estar se propagando para cá, enquanto que a força de atrito está para cá. Então, aqui existe um ângulo de 180 graus. Vem aqui e coloco o cosseno de 180 graus. A velocidade final, como a gente viu, é a velocidade zero, que vai até o repouso, e a velocidade inicial é a velocidade que eles vão ter após a colisão, né? Que o conjunto ali, caminhonete mais sedã, vai ter após a colisão. Então, vem aqui e substituo. A normal, por estar em equilíbrio na vertical, né? Porque eles não vão nem para cima nem para baixo, é igual ao peso. Então, normal é igual ao peso, massa vezes gravidade. μ vezes a massa, vezes a gravidade, vezes a distância, vezes o menos 1, que é cosseno de 180 graus. Isso aqui tudo dá zero, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Esse menos 1 aqui, percebe que aqui também vai ficar negativo? Zero menos isso aqui é igual a menos isso aqui. Eu posso tirar o menos 1 com esse menos, e eu tenho que μ vezes a massa vezes a gravidade vezes a distância é igual a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Tenho massa dos dois lados, corta, sobra isso aqui. Aí eu tenho, né, o μ, a questão dá como 0,5, a gravidade é 10, a distância, a questão fala que é 10, e aqui velocidade inicial ao quadrado sobre 2. A velocidade inicial ao quadrado fica 2 vezes 0,5, que dá 1, vezes 10, que dá 10, vezes 10, que dá 100. E aqui tira a raiz, né, para tirar esse expoente. Raiz de 100 é igual a 10 metros por segundo. E assim a gente tem que a velocidade, ó, então eles colidiram, e a velocidade inicial depois da colisão vai ser igual a 10 metros por segundo. E é essa força de atrito que vai estar atuando no movimento. Essa força de atrito, ela vai produzir uma desaceleração, né, uma aceleração contrária à velocidade. E essa desaceleração produzida pela força de atrito vai variar a velocidade desde a velocidade inicial até a velocidade final de 0 metros por segundo. E é isso que a gente calcula através do trabalho dela, tá bem? Então, aqui, a gente sabe que a velocidade que eles vão ter depois da colisão é de 10 metros por segundo. E a gente sabe que, inicialmente, o sedã estava em repouso. Então, a massa da caminhonete, que é 2.000 quilos, vezes a velocidade da caminhonete, mais a massa do sedã, que é 1.000 quilos, vezes a velocidade do sedã, que era 0, é igual à massa total desse conjunto depois da colisão, que é 3.000 quilos, vezes a velocidade final deles depois da colisão, que a gente viu aqui, né, que é onde a força de atrito começa a atuar, que é igual a 10 metros por segundo. Isso aqui nada mais é do que a conservação da quantidade de movimento antes e depois. Então, 2.000 vezes a velocidade da caminhonete, isso aqui dá 0, é igual a 30.000. A velocidade da caminhonete é 30.000 dividido para 2.000, passa a faca nesse zero aqui, fica 30 sobre 2, que é igual a 15. Então, a velocidade da caminhonete antes da colisão vai ser igual a 15 metros por segundo, que convertendo fica 54 km por hora. Então, o que vai acontecer? Essa caminhonete estava vindo com 54 km por hora, ela vai se chocar com o sedã, que estava 0 km por hora, e depois eles juntos, eles vão começar a se propagar com 36 km por hora, tá? Isso tudo sempre conservando a quantidade de movimento. Aí aqui a gente vai ter a força de atrito depois dessa colisão, que vai começar a atuar nesse sistema. Essa força de atrito vai ser a força resultante, por ela ser a força resultante, ela vai provocar a aceleração resultante. Essa aceleração vai variar a velocidade, né? Até porque a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo, e assim a gente tem, né, que aqui, essa força de atrito vai provocar um trabalho, e esse trabalho é igual à variação da energia cinética que essa força de atrito aqui provoca. A variação da energia cinética vai desde a velocidade inicial, que é 10 metros
por segundo até 0 metros por segundo, que é o repouso que se atinge depois, né, da força de atrito ali atuando, percorrendo os 10 metros, tá bem?